Olá, queridos professores, queridos pais, queridos avós, todos vocês que amam os pequeninos, os nossos bebês, as nossas crianças até os 3 anos de idade. Sejam muito bem-vindos e hoje na nossa revista maternal, olha gente, tá muito legal. Hoje é o dia em que nós vamos conversar com a meninada de que o Papai do Céu vê todas as coisas. Então sejam muito bem-vindos e aqui está o nosso treino, Olha só, no primeiro vagão nós trabalhamos o livro de Jó. Agora nós estamos no livro de Provérbios. Então sejam muito bem-vindos, porque você já sabe, A ideia nesse trimestre da produção Trem é que cada vagão do nosso trenzinho representa um livro da Bíblia, que esse conjunto de livros é o que nós temos trabalhado na nossa revista maternal Lições de Amor e Sabedoria. Então sejam todos muito bem-vindos. E a nossa lição, como você pode ver aí na nossa projeção, lição de número 6, que está escrito o título assim: Tudo Deus vê. Uau, que coisa maravilhosa! E você pode, lógico, você enquanto papai, mamãe, professor, já que os adultos estão lá estudando também a mesma temática, a mesma lição, mas você precisa ler a palavra de Deus em Provérbios 15, versículo 3, ok? Agora lembre-se, para os nossos pequeninos, nós precisamos ter em mente, enquanto professores, enquanto pais, enquanto educadores, que não devemos, com essa turma tão pequenininho, enchê-los de informação. Ao ensinar a palavra de Deus para eles, basta que tenhamos em mente um objetivo. O que eu quero que o meu bebê, o que eu quero que a minha criança até os 3 anos de idade, ela compreenda. Bom, vai lá, o objetivo de hoje. Acompanha aí. No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus vê todas as coisas. Ué, é possível ensinar isso para os nossos pequeninos? Com certeza. Eles entendem melhor do que você pensa. A criançada é esperta, viu? Então vamos lá. A próxima lâmina você acompanha aí comigo, guardando no coração. Guardando no coração? Como assim, se a minha criança ainda não sabe ler? Como é que ela deve aprender? Ora, através de você mesmo. Quando você diz, olha, Deus tudo vê, está escrito aqui, olha, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Deus tudo vê. E aí, você ensina para os bebês como é que eles irão entender essa questão que eles não têm noção, da dimensão de Deus, nem como Deus tudo vê, mas você vai usar a sua criatividade. Com o bebê bem espertinho, barriguinha cheia, tranquilo, ou no becinho, ou você senta com ele, ou no colinho mesmo, você então pega um brinquedinho dele, sabe, aqueles bonequinhos assim, bem legais assim, entendeu? Você faz uso dos brinquedos das crianças e aí você cobre, e diz, olha só, o que será que tem aqui? Será? Eu não consigo ver, mas olha, nada fica coberto diante de Deus. Deus tudo vê. Vamos ver o que tem aqui? Achou! Pronto. A meninada vai entender o que é que você está se referindo quando você fala para ela Deus tudo vê. Provérbios 15, 3. Tá bom? Agora, para os maiores, aí você já trabalha diferente. Sabe, a meninada de 2 a 3 anos é aquela turminha que nesta faixa etária, eles amam as coisas que são feitas de reciclagem, sabe? E tudo que é brinquedinhos assim, de sucatas, por exemplo, eles amam essas coisas. E aí, que tal na nossa revista eu trago para vocês uma ideia bem legal que você pode ler, você pode acompanhar aí sobre sugestão de visualização do versículos Deus tudo vê. Como é que é? Bom, eu estou sugerindo aí um binóculo divertido.
Sabe aqueles carretéis de linhas, né? Que a mamãe, tia, avós ou as amigas aí da sua igreja pede esse material. Olha como é simples. Você vai com o próprio durex colorido, sabe? Você pode envolvê-los ou você pode encapar também. Olha que legal. Com papel, com feltro, com emborrachado, enfim. Ou aqui neste caso eu só passei mesmo o durex colorido. Olha que legal, você coloca uma alcinha, tá bom? Para que a criança pendure. E aí, quando você diz, Deus tudo vê, pronto, a criança vai se divertir. E se você quiser, você pode presentear cada um dos seus pequeninos com um binóculo divertido, porque eles vão gostar de brincar com isso aqui e eles vão lembrar, Deus tudo vê. Deus tudo vê. Use a sua criatividade que você vai então fazer um sucesso com a meninada, porque ele vai saber que a cada lição você sempre tem algo bem divertido, bem descontraído para eles, ok? Agora vamos lá, pessoal, nos nossos recursos didáticos da história de hoje, tudo Deus vê, que está escrito em Provérbios, capítulo 15, o versículo 3. Com certeza eu sempre coloco aí na revista um lembrete dizendo, olha, papai, mamãe, professores, não esqueçam que você deve estudar, em primeiro lugar, é a Bíblia, palavra de Deus, o texto na Bíblia. A revista é um manual de orientações e dicas para vocês. Não se limitem somente ao que a gente coloca aqui. Vai lá, usa criatividade, tá bom? Que você vai arrasar aí, né? No seu trabalho com os pequeninos. Então, Bíblia Sagrada em primeiro lugar. E eu sempre dou como sugestão a Bíblia na linguagem de hoje. É uma tradução bem fácil, bem bacana, tá bom? E as figuras nesta lâmina, né? Olha só, vem as figuras, acompanha a revista do professor. E aí eu digo, olha gente, recorta com muita calma, com muito cuidado. E você pode colocar a figura em diversas formas, diversas maneiras de usar, em flanelógrafo, caixa de areia, né? E aqui nós vamos utilizar na lição de hoje, na história de hoje, o tapete pedagógico. Vamos lá. O que é um tapete pedagógico? Bem, você vai utilizar feltro, que é a sugestão que eu trago na revista, mas você pode dizer, feltro? Mas espera aí, eu não tenho feltro em casa. E aí, você tem tecido? Então pronto, faz um tapete pedagógico bem colorido ou liso. Mas olha, por exemplo, este aqui, deixa eu mostrar para você. Isso aqui é um círculo, tá bom? De feltro. E aí eu só costurei uma bainha, 85 centímetros de diâmetro. Você pode fazer maior. Depende da quantidade de crianças que você tem aí, né? Na igreja, ou na creche, ou no orfanato, onde você quiser, faça uso da revista maternal e ensine a palavra de Deus para esses pequeninos, porque ela vai entrar no coraçãozinho deles, tá bom? Então, o tapete pedagógico é o que a gente traz como sugestão para a história de hoje. E aí, eu venho dizendo, olha, esse tapete pedagógico você pode fazer e usar em várias lições desta revista ou de outras revistas. Todo o material que vocês prepararem para a revista maternal, não descartem, tá, gente? Guarda, vai organizando aí na sua casa, porque você pode voltar a utilizar o mesmo material. E o feltro tem esta vantagem. E alguns professores já me perguntaram assim, professora Elda, me diga uma coisa, na medida que a gente vai usando o feltro, ele vai soltando umas bolinhas e ficam assim com aspecto de velho. Eu vou te dar uma dica, você pega cola branca, tá bom? Cola branca comum, dissolve num pouquinho com água, na água, e com uma esponjinha você vai tocando e umedecendo todo o feltro. Isso vai impermeabilizar a sua peça e não vai desfiar, mesmo que a meninada corra, pise e faça o que quiser em cima do seu tapete pedagógico. Legal, né? E isso vai conservar melhor o seu tapete. Você pode utilizar também manta acrílica e fazer
ele bem fofinho em 2 placas e costura. Combinado assim? Por que eu trago o tapete pedagógico desta vez redondo? Porque você pode sentar em forma circular com a meninada para ensinar a palavra de Deus. Vamos lá! E aí, com os retalhos de feltro, olha só, você vai fazendo as folhas, tá bom? Olha quantas folhagens aqui. E é um material que pode ser manuseado pelos pequeninos, não oferece nenhum perigo. Combinado assim? Vamos lá então? E você pode envolver, sempre eu coloco na revista, olha professor, envolva suas crianças de 2 a 3 anos, em especial essa turminha, porque eles não atrapalham, eles gostam de ajudar você. Então vamos lá com os nossos ajudantes. A próxima lâmina eu trago aí a ideia da história de hoje, como você contar para os seus bebês. História de hoje, tudo Deus vê, livro de Provérbios, apenas um versículo 3, tá bom? Aí você sempre mostra a Bíblia e diz, olha, que legal! Aqui na Bíblia, em Provérbio, diz que o rei Salomão, sabe? Ele gostava de andar por lugares bacanas. Ele gostava da natureza, gostava de jardins. E ele, então, dizia assim para as pessoas, olhem, gente, lá no versículo 3 do capítulo 15, preste atenção, não esqueçam que Deus vê todas as coisas. Não importa em que lugar, longe, perto, no alto, no baixo, Deus vê todas as coisas. Ah, é? É. E aí, como é que Deus vê aí para os bebês? Você pega aqueles bonequinhos que eles gostam tanto, não é? Olha só. E aí, não importa o que você vai fazer. Não, se você brigar um com o outro, Deus vê. Se você ser carinhoso com o seu coleguinha, Deus também vê, tá bom? Então, Deus vê todas as coisas. Uau, glória a Deus, palmas. Que bom que Deus vê todas as coisas. Pronto, você já contou a história para os seus bebês. Agora, para 2 a 3 anos, você vai aumentar o assunto um pouquinho mais. Então, você agora vai trabalhar com as figuras que nós colocamos como anexo, né? Na nossa revista. Aí também coloca ao seu redor, senta com a meninada aí, tá bom? E aí coloca, pede para eles te ajudarem a colocar, distribuir, né? As folhagens no nosso tapete pedagógico. Ah, eles gostam disso. E sabe de uma coisa? Quanto mais você envolver os pequeninos em toda essa questão desse processo do ensino e do processo de aprendizagem da palavra de Deus, melhor. Porque isso ajuda a criançada a memorizar. Eles estão envolvidos, concentrados. E olha que não é fácil prender a atenção dessa meninada de 2 ou 3 anos. Mas olha só, você diz, gente, um dia a Bíblia diz que o rei Salomão, olha só, a revista, eu já falei, você recorta as figuras, plastifica, você pode usar cones, né? Faz cones assim, olha, para que as figuras fiquem em pé. Pois é, então, um dia o rei Salomão estava andando pelo seu jardim, observando a natureza, e ele então conversou com muita gente e disse, olhem, prestem atenção, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele vê todas as coisas. Ele vê tudo o que acontece com as pessoas em todo o mundo. Em todo o mundo? Sim, em qualquer lugar. E até de noite? Até de noite. E de manhã? Também. E à tarde? Também. E à noite? E à noite também. Deus vê todas as coisas e o que acontece com todas as pessoas. Ah, porque Ele é poderoso, Ele vê tudinho, nada se esconde dele. Ninguém consegue se esconder de Deus, porque Papai do céu, os olhos dele contemplam todas as pessoas. Este é o objetivo, que a criança entenda na história de hoje que Deus vê todas as coisas. Assim como Deus está vendo o papai e a mamãe, e ele ou ela também. Tá certo?
E depois desse ensino, sempre faça uma oração muito curtinha. Com os bebês, você ora pelo bebê. Com as crianças 2 a 3 anos, a criançada que está pertinho de você, você pode dizer 1, 2, 3, mãozinha! E todo mundo vai imitar o seu gesto e você vai dizer: Papai do céu, eu te agradeço porque tudo tu estás vendo e eu te amo. Amém! Palmas! Pronto, gente. Tá aí uma maneira gostosa, divertida, interativa com as suas crianças de 2 a 3 anos, tá certo? E depois disso, aí, claro, você pode cantar. Na revista a gente traz aí algumas sugestões, Deus é bom, cuidado no olhinho que vê, não é? E tem esses corinhos bem antigos, você pode cantar com palminhas, acompanhando com fantoches, sempre com gestos bem animados. Atenção, papai, mamãe, professor, a criança ela é tão animada quanto você quer que ela seja e que você também esteja animado, porque você é o referencial para ela e ela sempre vai imitá-lo ou imitá-la, ok? Já cantou, já contou a história, já orou, cantou, agora é o quê? É o momento da atividade. E aí, na revista do aluno, nós sempre trazemos aí 2 atividades. Vamos lá, então? Primeira coisa, nós sempre oferecemos 2 atividades, né? Porque é o versículo. Tudo Deus vê, não é? E aí, o outro desenho que também a figura faz referência a este assunto, a criança vai pintar. E se você observar aí na lâmina, olha que coisa linda. Bebê, criança que não se bagunça, não mela tudo, aí não tem graça. O bom é todo mundo se sujar mesmo, tá bom? E aí, a meninada curte de montão, tinta guache, não é? E você pode ver aí que isso para eles é bem prazeroso. Para a criança de 2 a 3 anos, a gente começa a direcionar uma atividade que vai estimular a percepção. Deus tudo vê e a criança vai olhar aqui, claro que o adulto, você, papai, mamãe, você que é professora, professor, enfim, você vai ler para a criança a atividade e você vai mostrar essas 3 figuras como você vê aí. Se Deus vê todas as coisas, a gente vê com o quê? Com a nossa boca? Com os nossos olhos? Ou com as nossas mãos? Com os olhinhos? Cadê o seu olhinho? Aí você pergunta e a criança, normalmente, ela aponta para os seus olhinhos e aí, então, você vai entregar para ela um lapiseiro e ela vai colorir a maneira dela e você deixa muita vontade com isso. Combinado assim, gente? Legal, né? Então, esta revista do aluno, é necessário que você, professor, estimule todos os papais a adquirirem a revista, porque no final do trimestre ele vai ter aí uma coletânea de atividades bem criativas, bem legal, e que a meninada vai aí mostrar sua produção e quem sabe no final do trimestre você faz uma exposição aí na sua igreja das lições, das revistas dos alunos. É muito bacana isso, né? E o papai e a mamãe vai guardar isso aqui com muito carinho, porque todo papai e mamãe gostam, né, de ver a produção dos seus bebês e das suas crianças de 2 a 3 anos, ok, gente? É isso aí, pessoal. E aí, na nossa próxima lição, se Deus quiser, a gente vem trazendo outras ideias e muita coisa bacana que você não pode perder. Combinado assim? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Olá, querido professor! Estamos aqui nós para mais um estudo da nossa revista bíblica infantil Jardim da Infância, Crescendo em Sabedoria, com os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos.
Esse trimestre promete. Então, vamos lá para vermos o que foi que nós colocamos aqui, as sugestões dadas para que nós possamos colocar em prática na nossa sala de aula. E vale ressaltar que com certeza o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai te iluminar para outras ideias e você poderá enriquecer muito mais a sua aula, tá bom? Aqui é apenas um pontapé para o que você pode fazer com grande sucesso na sala de aula cada domingo. Lembrando bem, como diz aqui a nossa revista, você, professor, tem um grande privilégio de ter em suas mãos, a cada domingo, pequenos corações, prontos, esperando para receber a palavra de Deus. Então aproveite, não perca a oportunidade de fazer história na vida da sua criança, tá bom? Então nós vamos agora para a leitura da nossa primeira página da nossa revista, da lição de número 6. Vamos ler? A sabedoria ensina os filhos. É o tema da nossa lição 6. Encontrando o tesouro, Provérbios de 10 a 20. O guardando no coração é o filho sábio, alegra seu pai, mas o filho tolo entristece a sua mãe. Provérbios 10, 1. O objetivo é mostrar que Deus abençoa grandemente os filhos que são obedientes aos pais. E as nossas sugestões de louvores é obedecer de pequenos sábios e obedecer também, mas de diante do trono. Então esses são os nossos, as nossas sugestões para você, para esta aula que tem por título A Sabedoria Ensina aos Filhos. E essa aula promete porque você vai ter uma grande oportunidade de ajudar a sua criança a obedecer, a compreender, a ser amiga dos seus pais. Então, vamos lá, porque a nossa revista agora tem orientações importantes para você. Vamos lá? O tema de hoje é oportuno para interagir com as crianças sobre como estão se relacionando com os seus pais à luz dos ensinos de Provérbios. Portanto, se desejar, leia na Bíblia as referências que estão na história para valorizar o ensino. Explique exemplificando a palavra correção e outras mais que você considerar necessárias para que as crianças acompanhem o assunto sem dificuldades. Para a hora do louvor, providencie os violões da lição 2 e os 2 vídeos sugeridos, pois além de serem divertidos, são de suma importância para reforçar a lição do dia, né? Legal, professor. Então essas são as nossas orientações e você já pode ver que nós estamos aqui com o nosso violão, que nós aprendemos a confeccioná-lo, né? Em aulas atrás que você acompanhou. E reforçando aqui a orientação, ele tem como base papelão, tá? Forrado de camurça. Essas cordinhas a gente adquire e compra, pode ser de barbante, tá bom? Faça o seu instrumento, porque as crianças nessa faixa etária, elas amam brincar de faz de conta. Então elas vão pegar o violão, né? Vão poder tocar, brincar de tocar. Isso tudo torna a aula atrativa, divertida e a criança com certeza vai querer voltar no próximo domingo, tá bom? Criança é diferente de adulto, bem diferente. O adulto basta a Bíblia e o professor. A criança não. Você não pode ir só com a sua Bíblia. A sua Bíblia é o principal instrumento. Porém, você precisa ter toda uma bagagem para chegar à sua sala de aula. E essa bagagem é preparada durante a semana, tá bom? Não dá para preparar em cima da hora, porque é impossível. Então você precisa durante a semana ver cada coisinha que está sendo sugerida e vai em busca, porque você vai ver o resultado maravilhoso, os olhinhos das suas crianças brilhando ao ver as novidades que você trouxe no dia.
tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos para o nosso Guardando no Coração. E hoje nós temos para você esse coração que nós sugerimos, tá? Esse coração aqui é onde ele fala sobre as duas posturas de um filho, tá? Segundo o livro de Provérbios. Então nós vamos ver aí que está escrito assim: o filho sábio alegra seu pai. E aqui nós temos um sorriso, né? Então é isso que foi o diferencial, esse sorriso. Nós poderíamos ter feito: o filho sábio alegra seu pai, colocando um sorriso aqui, e no verso colocarmos o resto do versículo, que é: mas o filho tolo entristece sua mãe. E poderíamos colocar aqui a expressão de tristeza da mãe. Mas para ficar diferente, a gente colocou aqui esse grampo bailarina que nós chamamos, né? Que ele tem aqui uma ponta que se abre, e isso possibilita o professor a fazer duas expressões ao mesmo tempo, né? Essa expressão do sorriso e essa expressão de tristeza, tá bom? E é isso que vai ficar interessante. A criança vê, né, que você teve a preocupação de fazer algo diferente desta vez. Aí, mais uma vez, você vai procurar explorar com a sua criança as palavras-chave daquele versículo. Nesse caso, é o filho sábio. Aí você reforça o que significa ser sábio. Ou seja, você vai dizer que o filho sábio, o filho obediente, o filho bondoso, o filho que honra pai e mãe, alegra a seu pai. E aí, nesse tempo também, você vai pedir para que as crianças possam fazer a expressão do sorriso. Tudo isso fica dinâmica a sua aula, fica dinâmica a sua forma de memorizar o versículo com a criança. Aí todo mundo fazendo a expressão desse sorriso. Então, como é que fica a carinha do pai quando o filho é sábio, quando o filho alegra a seu pai? Todo mundo fazendo sorrisinho. Aí vai ficar super legal. As crianças vão participar literalmente, integralmente da sua aula. E depois o restante do versículo, mais o filho tolo, né? Aí você também vai explorar a palavra tolo. O filho tolo, o filho que é desobediente, que faz tolice. Olha aí, o filho que não é obediente. Ele, o que é que ele faz? Ele entristece a sua mãe. Aí você pede para a criança também fazer a expressão de tristeza. E mais uma vez aqui eu oriento você, aproveite para conversar com as crianças, para que elas possam compartilhar situações de tristeza e de alegria quando a mamãe fica e o papai. Aí você pergunta delas: quando uma criança, a mamãe pede para jogar bola, para guardar a bola, e ela não guarda a bola porque é hora de dormir, a mamãe fica triste ou a mamãe fica alegre? Aí eles vão dizer triste. Aí você volta, o sorriso triste. Essas coisas, é por aí. Então aproveite cada momento para participar com as crianças, para que as crianças possam construir com você esse conhecimento. Isso vai dar muito mais significado, tá? Muito mais significado da atividade, tá bom? Então aí fica, e por último você coloca que, na verdade, eu era para ter escrito aqui, a referência, que é Provérbios 10:1, tá? Porque aqui ficaria meio apertadinho e eu teria que ter colocado aqui, mas você não esqueça que nem eu fiz. Tá bom? Então essa é a dica do nosso Guardando no Coração. E agora nós vamos para o que você vai precisar para dar a sua aula nesse dia. Você vai precisar da Bíblia, como sempre, tá? E a Bíblia grande, ela sempre pode ficar num lugar de evidência, tá? Aqui pode ficar aqui perto desse violão. É muito legal para que a criança possa sempre ver a Bíblia como algo importante na sua aula. A Bíblia vai precisar do flanelógrafo, o próprio cartaz que você vai começar
conversando com a criança sobre o tema, porque o tema tem tudo a ver, a sabedoria ensina aos filhos, então o próprio versículo já começa a sua história com este versículo, reforçando ainda mais o que ela já aprendeu. A caixa surpresa, tá? Você vê aqui que eu estou aproveitando a da aula passada, tá bom? Então, só que com certeza aqui tem item diferente, tem objeto diferente, então tudo isso fica diferente também para a criança, tá? Então, preste muita atenção, tudo que você for construir, conseguir, comprar, não estrague, conserve seu material, porque você vai reutilizá-lo com certeza, tá bom? E também você vai precisar de alguns itens que estão aqui dentro, bem como as suas figuras, tá? Aí você parte para a sua história. Bem, o nosso tema fala sobre a sabedoria. Desta vez é a sabedoria que ensina os filhos. Um momento muito oportuno para que nós possamos ajudar as nossas crianças a serem crianças obedientes ao papai, à mamãe, ao adulto, a todas as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então você vai começar a sua história novamente enfatizando o que está o versículo bíblico de hoje, tá? Enfatize novamente, nunca é demais, e em seguida você vai perguntar para a criança conforme está aí na sua revista. A sua revista está bem didática, bem rapidinha, porém ela está bem colocados os pontos principais onde você poderá desenvolver tranquilamente uma boa aula, um bom ensino para a sua criança. E você vai então perguntar para as crianças, né, por quê ou o que faz o papai e a mamãe ficar triste, né? Porque nós falamos de tristeza e de alegria. Então, todas as vezes que o papai e a mamãe pedir, né, para você, aí você tem as figurinhas que a sua revista já confeccionou, já colocou aí, você tem acesso a essas figuras, né? Então, nós vemos aqui uma boneca com um sinal de impedimento, ou seja, a mamãe está pedindo que você recolha, guarde o seu brinquedo. Então, nesse momento, você vai ensinar a sua criança que ela precisa obedecer, porque tudo que a mamãe e o papai pedem são realmente coisas que são importantes, é um momento importante, é a situação que você precisa atender o papai e a mamãe, porque vai ser bom para você. A bola, muitas vezes, como nós já citamos, né? Mamãe pede para parar, porque você precisa fazer outras coisas. A vida não é só brincadeira. Então, a criança precisa obedecer. E tem algo aqui que tem sido muito utilizado pelas crianças, que é o iPhone, que é um celular, né? Então, a criança gosta muito, tem crianças que passam muito tempo na frente do celular. E nós sabemos que não é saudável. E aí você aproveita esse momento para ensinar sua criança. Sabe, as crianças, é interessante a cabeça de uma criança. O papai pedindo, ou alguém de dentro de casa falando, ela não dá tanta atenção. Mas se a professora, tudo que a professora fala, que o professor fala, seja na escola, seja em casa, eu não sei se você já prestou atenção, a criança guarda. Eu sei porque eu tenho netos e muitas vezes eles trazem recomendações da professora. E aí eu observo que aquelas recomendações, aquelas mesmas recomendações eu já fiz, mamãe já fez, a mãe deles já fez. Mas eles não deram atenção. Mas quando o professor fala, eles vêm, eles guardam na mente e repetem lá em casa aquilo que a professora falou. Então, você, professor, tem em suas mãos a grande oportunidade de ajudar a sua criança. Então, reforce a importância de não ficar tanto tempo ao telefone, né, ao celular. E bem como a televisão também, né? Então, há tempo para tudo. A própria Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, a criança não pode passar a tarde toda e isso vai realmente trazer prejuízos na sua vida. E você aproveita e conversa com a criança e também deixa ela participar, né? Deixa ela falar, você pode indagar, pode perguntar, e aí, como é que é o dia de vocês? Vocês ficam tanto tempo fazendo essas coisas?
quando tem a hora de ver e a hora de parar? Então você tem que indagar, tem que perguntar para que a criança possa participar, e aí então com certeza o conhecimento vai ser construído por vocês, não só pelo professor, mas pela criança principalmente. E aí você vai dizer que quando nós fazemos isso, né, o coração do papai e da mamãe chora, fica triste, tá bom? Porque de verdade o pai, a mãe quer o melhor para o filho. E então é por isso que é importante quando a criança atende aos conselhos dos pais. Então você reforça a necessidade, a importância de ouvir o papai, de ouvir a mamãe, tá bom? Que lição maravilhosa! Você não vai se arrepender de fazer um bom investimento, de se preparar, de levar os visuais e de compartilhar com as crianças tantas coisas que você poderá ajudá-las nesse momento dessa lição. E aí você vai fazer para ela aquela pergunta que está aqui na sua lição, em outras palavras, mas que é isso que nós queremos dizer. Você vai perguntar o que acontece com o filho quando ele desobedece o pai. Nós temos aqui no final já da nossa lição essa observação. Sabe o que acontece quando uma criança desobedece o pai? Ela não é abençoada por Deus. Ela perde as bênçãos de Deus. E o que acontece quando ela obedece o papai e a mamãe? Ela é abençoada por Deus. Ela recebe as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, diz assim, que está na sua Bíblia, você pode até ler com a sua criança, que diz a bênção do Senhor, ela traz riquezas. Mas que riquezas são essas? Sua criança poderá perguntar ou ficar pensando, e você já vai e conversa com ela, diz, que riquezas são essas quando nós obedecemos a Deus, obedecemos aos nossos pais, nós recebemos. Será que são riquezas como prata? Ou como ouro? Será que são esses bens materiais que nós recebemos quando nós somos obedientes? Você vai dizer para elas que não são esses bens, são as riquezas espirituais. É aquilo que o Senhor promete para a gente. É bênção do Senhor, é saúde, é paz no coração, é harmonia, é a graça do Senhor, a alegria do Senhor. É você saber conviver com as pessoas, é você amar a Deus, é você amar o papai. Isso que são riquezas espirituais. Você vai ensinar para as crianças que as riquezas espirituais são infinitamente melhores do que as riquezas dessa terra. E vai dizer que tudo isso, esse princípio, começa na obediência, tá bom? Então é por isso que a sua criança está estudando o livro de Provérbios, que é o livro do conhecimento, o livro da sabedoria. E nós vimos que na aula passada nós fizemos um acróstico com a palavra sabedoria. Você lembra que a nossa sugestão foi que você desse para cada criança uma letrinha e ela então recitasse uma frase correspondente ao início de cada letra e que essa frase vem incentivá-las a terem atitudes melhores? Então é isso que você vai reforçar também nessa aula de hoje, tá bom? Para que a sua criança possa crescer, como diz o título da nossa revista, crescer em sabedoria. Esse é o nosso papel como professores, é nós abençoarmos a nossa criança através da palavra de Deus. E eu vou ler aqui como está exatamente aqui na sua revista, que fala aqui sobre a parte do agradecer e abençoar, que é a última parte da sua revista, que diz assim: encerre a aula com os louvores sugeridos, né? Solicite que as crianças repitam a sua oração, ou seja, a oração do professor. Então, desta vez, você vai pedir que as crianças repitam
o que você está orando, porque nesta oração você vai declarar bênçãos sobre a vida das crianças, que você vai desejar que o Senhor abençoe a cada filho em obediência, para que possam honrar e respeitar os seus pais. Por último, você vai incentivar as crianças ao saírem, fazerem uma demonstração de amor aos pais, tá bom? Essa é uma sugestão maravilhosa. Você pode dizer, já que nós aprendemos que nós devemos honrar, amar, respeitar os nossos pais, você vai orientar as crianças a fazer uma demonstração de amor. Aí é aquilo, né? Dar um abraço no papai, dizer papai eu te amo, mamãe eu te amo, dar um beijinho, tá bom? Então vai ser um sucesso a sua aula, vai ser uma bênção, porque os filhos vão sair com o seu coraçãozinho, ó, não triste, mas cheio de alegria e levando alegria para o papai e para a mamãe. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui para apresentar a nossa lição de número 6. A nossa revista de juniores tem como tema Lições da Sabedoria de Deus. Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A nossa sexta lição tem como tema Criando Filhos com Sabedoria. E o texto bíblico está em Provérbios, no capítulo 10 até o capítulo 24. Então são bastante capítulos aí para a gente estar estudando. A sabedoria que devemos ensinar aos nossos filhos. O objetivo da nossa lição 6 diz o seguinte: ensinar que cada membro da família tem suas responsabilidades e todos com papéis distintos devem buscar a harmonia para se obter sucesso e felicidade da família. A nossa aplicação também diz o seguinte: os pais devem conduzir a família em amor e disciplina. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais porque é justo. Os pais trabalham e trazem o sustento para alimentar e suprir as necessidades da família. Os filhos devem ajudar os pais e se focar nos estudos. Portanto, cada membro da família tem suas responsabilidades e cada um tem papéis distintos, buscando a harmonia para se obter sucesso e felicidade da família. Vamos ver agora as nossas orientações importantes. Nesta lição, será abordada a importância da instrução e disciplina dos filhos para que se tornem boas pessoas. Use na introdução, o Você Sabia, um cordão ou uma fita na cor vermelha para caracterizar os laços de amor que deve haver em cada membro da família. Amarre a fita em cada aluno de sua classe e explique que cada membro da família está interligado por um cordão invisível com os laços de amor. Peça a ajuda de seu auxiliar para fazer os lacinhos nos dedos dos alunos, enquanto você ministrar a introdução. Para o desenvolvimento e aplicação, usaremos famílias, ilustrações do homem tolo e do prudente. Muito bem, então já temos que preparar fita vermelha ou um fitilho vermelho para a nossa aula, para usar na introdução. Mas para que este laço? E esse laço, ele deve ser amarrado no dedo de cada aluno, mas para mostrar o quê? Os laços de amor que interligam os membros da família. Então, nós iremos amarrar um lacinho no dedo dos nossos alunos para que eles verifiquem, que todos nós estamos interligados por laços de amor. Então, você vai precisar de uma fita bem longa para poder amarrar o dedinho de cada aluno. Não precisa ser um fitilho, um cordão vermelho ou uma lã, algo que seja vermelho,
para demonstrar, né, os laços de amor para os nossos alunos, né? Que cada membro da família é interligado por esse lacinho de amor, tá bom? Outra coisa também que na nossa introdução está falando é sobre o homem tolo e o homem prudente, né? Nós temos aqui a figura também que nós iremos usar depois, mas serve também para usarmos na introdução, tá bom? Vamos ver o próximo slide? Agora vamos a Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. Vamos ver o que diz? A família foi instituída por Deus para ser o ambiente em que o caráter de cada ser humano fosse formado. O caráter é o conjunto de características que revela a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Todas as famílias são diferentes e cada uma tem as suas particularidades. Algumas famílias se sentam à mesa para as refeições, outras só conseguem se reunir no final de semana para o almoço. A convivência pode ser boa ou ruim e depende dos laços que são formados ao longo do tempo. Cada família tem seus problemas, é necessário resolvê-los e jamais acumulá-los, para que os laços de amor que unem cada membro da família não se rompa. Muito bem. Então é importante a gente ensinar essa questão dessa dinâmica dos lacinhos para mostrar que nós temos um laço de amor. Toda família tem problemas, né? Não é exclusividade de uma família só. Todas as famílias têm, sim, algum tipo de problema, né? Mas o ideal é que sejam resolvidos, né? Todos os problemas. O perdão também é uma chave para que os membros da família se perdoem quando alguém se fere. Então, essa lição ela é muito importante para falar um pouco sobre a convivência em família. Então, isso é muito bom para ensinarmos aos juniores, né? Antes que eles cheguem à adolescência, já mostrando que as famílias sim têm problemas, as famílias também se amam, né? Todos os membros se amam. Então é importante que a criança ela entenda, né? Que todos os problemas precisam ser resolvidos. Então papai, mamãe, né? Filhos, filhas, irmãos e irmãs, todos precisam entender que os problemas devem ser resolvidos para que os laços, né, que unem a família, os laços de amor, não sejam extintos, tá bom? Então, vamos ao nosso próximo slide que diz o seguinte: tópicos da 6ª lição. O Senhor ama cada membro da família. A Bíblia traz instruções maravilhosas e claras sobre como deve ser a convivência entre os membros da família. A Bíblia diz que o marido deve amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Suas esposas, as esposas, devem amar os seus maridos, honrar os seus maridos e submeter-se à sua liderança. Os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar aos pais, porque o Senhor ama cada membro da família. Mas às vezes temos problemas nas famílias. Nós temos os irmãos que podem brigar, que podem se ofender. Então a Bíblia está nos ensinando a como deve ser essa convivência para que ela seja harmoniosa, né? Nós sabemos que os filhos de vez em quando estão brigando, mas não é essa a vontade do Senhor. Por isso, o livro de Provérbios nos traz um convite maravilhoso. Os ensinamentos do livro de Provérbios, ele nos traz as seguintes palavras: procurem agir sabiamente, cuidem das palavras que proferem, busquem a sabedoria de Deus, vivam unidos sem se machucarem. Então, são palavras retiradas do livro de Provérbios, onde nós aprendemos a sabedoria de Deus, a sabedoria para que todos nós, membros de uma família, possamos conviver harmoniosamente e em união, como é da vontade de Deus. Vamos ver o próximo tópico? O filho sábio e o filho tolo. Esse tópico é um tópico muito importante
porque iremos comentar um pouco sobre o filho sábio e o filho tolo, né? Qual a procedência de cada um. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10 e versículo 1, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Comentando um pouco sobre os filhos, né? O filho sábio, o filho tolo, nós temos aqui a figura 6.3, onde nós vamos falar um pouco sobre a procedência do filho sábio, aquele filho obediente, aquele filho que procura obedecer os seus pais em tudo. Mas já o filho tolo já não quer ouvir os seus pais, ele já quer fazer a sua vontade, né? É aquele menino que faz muita arte, não é? Então, é sobre isso que nós iremos comentar, que os filhos precisam procurar, né, a sabedoria de Deus para serem filhos sábios, porque filhos sábios terão sucesso na sua vida. Vamos ao próximo tópico. Tópico 3, ensina a criança no caminho. Esse tópico também é muito importante, como todos os outros. Vai falar que a criança, ela nasce como uma folha em branco. Então, você pode usar uma cartolina, uma folha de sulfite para explicar para a criança. E aqui, nessa folhinha, vai sendo escrito coisas boas ou coisas ruins. No caso, né, se formos ensinar coisas boas, nós colocamos a fotozinha aqui do menino que é o prudente, e aí nós iremos escrever, né, nessa paginazinha da vida da criança o quê? Amor, bondade, respeito, honestidade, disciplina, alegria, gentileza, altruísmo, honra a Deus e aos seus pais. Então, se escrevermos tudo isso na vida da criança, na sua folhinha em branco, a criança vai se tornar uma pessoa sábia. No caso, né, de não se inscrever coisas boas e sim coisas ruins, como maldade, desonra, egoísmo, morte espiritual, vícios, ódio, discórdia, mentiras. Então, será isso que será construído na vida da criança, na sua folha de papel, como nós estamos exemplificando, será contido essas coisas. Mas nós não queremos, nós queremos que as nossas crianças, né, a sua vida seja escrita com coisas boas, né? Principalmente honrar a Deus e aos seus pais, porque isso é justo. Também nós apresentaremos as duas casas dos dois homens, o senhor sábio e o senhor tolo. Aquele que construiu a sua casa sobre areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então nós iremos comentar um pouco também sobre as duas casas e os dois filhos. E a aplicação que nós já vimos. Preparando o material. Então está aí o material que iremos utilizar. Figura 6.1, família à mesa. 6.2, filhos brigando. 6.3, filho sábio. 6.4, filho tolo. 6.5, casas do tolo e do sábio. Então você vai baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor, vai imprimir, vai recortar e plastificar as figuras. Tá bom? Próximo slide. Sugestão para 7, 8 anos, 9 e 11 anos. Então, são os outros materiais também que iremos utilizar, além das nossas figuras, né? Vamos providenciar outros materiais, como a fita vermelha, que já foi demonstrado, que demonstra os laços de amor, um cartaz no formato de convite grande com frases em negrito, que consta no primeiro tópico da revista, tá bom? Cartolina branca para conter coisas boas e coisas ruins que podem ser escritas na folha em branco da infância. E o nosso último slide é confeccionar o visual em formato de casinha e distribuído as frases do versículo. E assim vamos ensinar para os nossos alunos e ao final o aluno vai escrever na revista do aluno aquele versículo que ele aprendeu, que está em Provérbios 10:1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10:1. Então você pode fazer, né, desta forma. Eu imprimi na impressora doméstica, você pode fazer
também as casinhas. Você pode fazer pequena, você pode fazê-la grande, tá bom? O importante é que o versículo seja todo fracionado para facilitar o aprendizado. E o primeiro tópico do ensinamento do versículo é sempre ler direto da Bíblia. Depois, no visual, né? E em seguida faremos as dinâmicas para cada versículo ensinado, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.